Olá, você chegou ao canal Resumo da Novela. Aqui você fica por dentro de tudo que acontece nas novelas e na vida dos famosos. Então se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. E o resumo de hoje é o resumo da novela Os 10 Mandamentos. Os capítulos vão ar do dia 30 de janeiro a 3 de fevereiro. Então fica ligadinho para saber tudo que vai acontecer na novela Os 10 Mandamentos. No capítulo 81, Jaque, Adira, Jerusa e Damarina ficam surpresas com a notícia do casamento de Zípora e Moisés, enquanto Betânia se choca com a notícia. Jetro se dirige até Betânia e diz que espera estar feliz pelo casamento da irmã. Cínica, Betânia cumprimenta o casal. Uri volta muito feliz ao palácio para trabalhar novamente com o pai. Betânia destila seu veneno contra Zípora, diz que a irmã é fingida e promete vingança. Nefertari diz para Ramsés que está um pouco nervosa com o casamento. Eles se lembram de Moisés e o faraó pergunta se ela ainda pensa nele. Nefertari diz que Ramsés é o homem que escolheu para se casar e pede para não tocar mais nesse assunto. Leila não esconde a tristeza de Uri ter voltado para o palácio. Ur conta que está encantado por Miriam e Uri fica contente pelo pai estar conseguindo esquecer o amor que sente pela princesa Enutimire e adverte Ur para não magoar os sentimentos de Miriam. Menahem diz para Baruque que pretende se casar com Adira e deixa o pai assustado. Adira diz para Zípora que não consegue tirar Menahem da cabeça. Baruque diz para o filho arrumar outra mulher para se casar, mas Menahem diz que não irá desistir de Adira. Nefertari experimenta seu vestido de noiva e deixa o Neite radiante de alegria. Alguns dias se passam e chega o dia do casamento. E o Neite ganha status como mãe da futura rainha e deixa de servir a princesa Enutimire. As duas conversam e Enutimire entrega uma joia de presente para o Neite como forma de agradecimento pela amizade. Falsa, e o Neite diz para a princesa que ela não precisa se preocupar. Adira chora de saudades de Menahem e se abre com Jaque. Jetro se mostra desanimado em ver a tristeza da filha, mas diz que jamais daria a mão de Adira para um filho de Baruque. Moisés diz para Zípora que irá conversar com Menahem e pedir para o rapaz se explicar com Adira. Aníbal provoca o irmão ao falar de Adira e os dois partem para a briga. Leila se mostra chateada com Uri, que jamais voltou à vila para ver a família. O mercador vai até a casa de Leila e pergunta por Uri, cobrando as joias que foram roubadas. Anrão diz que não irá para o cortejo do faraó, pois Ramsés parece ter se esquecido do povo hebreu. Joquebed nota que Miriam está mais feliz após a visita de Ur. Para não perder o costume, Neite mais uma vez provoca Naila. Bakhemut vai atrás de Neite e diz que a amante está maravilhosa e os dois marcam um encontro no santuário. Os dois não reparam que Naila ouve a conversa e fica chocada com o que acabou de presenciar. O jogador vai até a casa de Apuk e arromba a porta, deixando Judite em pânico. Simut percebe que Bakhemut irá se encontrar com Neite e chama Pazer. Desconfiada, Naila também segue os amantes até o santuário. Pazer flagra a mulher com o amante e pede para que Bakhemut e Simut saiam. Escondida, Naila ouve a conversa entre Pazer e o Neite, que confessa que Nefertari é, na verdade, filha de Dizebeque. Naila e o sacerdote ficam chocados com a revelação. No capítulo 82 da novela Os 10 Mandamentos, Pazer fica perplexo ao ouvir as confissões de Neite. Nefertari se preocupa com a ausência do sacerdote. Jarri, o sobrinho de Naila, cumprimenta Ramsés. Ikene estranha o nervosismo de Bakhemut. Ramsés fica ansioso com a chegada de Nefertari para a cerimônia de casamento. Karoma encontra Simut e pergunta sobre Pazer. E o Neite continua fazendo revelações sobre o passado ao marido.
Escondida, Naila fica perplexa com as confissões da vilã. Karoma chega e Pazer disfarça. Jahy nota Naila bebendo de forma exagerada e estranha o comportamento da tia. Ramsés ordena que Dizebek verifique a demora de Nefertari. Yuneit chega e diz que Pazer já trará a noiva. O sacerdote troca palavras amorosas com a futura rainha. Moisés pede para falar com Menahem. Betânia conversa com a adivinha no vilarejo da cidade. Bakhemut se irrita com as perguntas de Quênia. Simut conversa com Garrige e tenta disfarçar a tensão. Nefertari finalmente chega à sala do trono para a cerimônia de casamento. Naila vê a satisfação de Yuneit e contém a raiva. Judith encontra Miriam e diz que o marido se meteu em alguma encrenca. Camuso propõe a Puck uma maneira de quitar a dívida, mas o feitor não gosta da proposta. Zípora tenta consolar Adira. Moisés entrega um anel para Menahem e diz para o rapaz pedir a mão de Adira em casamento. Ramsés e Nefertari se casam oficialmente. Ada alerta Betânia sobre o perigo de se entregar a um estranho. Naila não suporta ver Yuneit discursando na cerimônia e grita para todos dizendo que é falsidade da mãe da noiva. Todos ficam perplexos e Tuya tenta conter Naila. A tia de Jahy revela que, na verdade, Nefertari é filha de Dizebek. Ramsés intervém e pede silêncio. Pazer confirma as acusações de Naila. Surpresa, Enutimiri questiona Dizebek. O general assume que Yuneit trabalhou na casa de Senet e afirma que não é possível saber quem é o verdadeiro pai de Nefertari. A vilã se irrita e chama Dizebek de canalha. Pazer também acusa a esposa pelo assassinato de Maia. Moisés e Zípora se beijam ansiosos com os preparativos do casamento. Ramsés ordena a prisão de Yuneit e pede para ficar a sós com Dizebek. Os hebreus aguardam o cortejo dos noivos egípcios. Arão diz não ter esperança que Ramsés faça um bom reinado para os escravos. E Quene acompanha Yuneit até a cela. Nefertari se entristece com o desfecho da cerimônia. Dizebek tenta se explicar para o faraó, mas Ramsés se mostra decepcionado com o general. Enutimiri surpreende Tuya ao pedir para falar com Yuneit. Simut e Garrige conversam sobre a confusão na cerimônia. Pazer conversa com Nefertari e tenta consolar a filha. Bakhemut revela para Quene que Pazer o flagrou aos beijos com Yuneit. Detida, a vilã se anima ao saber que Enutimiri deseja vê-la. No capítulo 83 da novela Os 10 Mandamentos, Bakhemut estranha a confiança de Yuneit e afirma que Ramsés jamais irá perdoá-la pela morte de Maia. Yuneit cai em si e pede ajuda para fugir. Bakhemut diverte-se com o desespero dela e é agredido. Um guarda aparece para levar Yuneit até Enutimiri. Ramsés acusa Dizebek de ter trazido uma assassina para o palácio e o pune com exílio para longe do Egito. Enutimiri agradece Naila por ter desmascarado Yuneit e a abraça emocionada. Ur lamenta que Enutimiri tenha sido enganada durante anos por Dizebek e Yuneit. Jetro presenteia Zípora com um bonito colar que pertencia à esposa e Betânia sente inveja da irmã. Moisés conta que não tem como pagar o dote de Zípora e Jetro aceita o trabalho dele como pagamento. Assim que vê Enutimiri, Yuneit se joga aos pés dela e suplica por perdão. Naila e Tuya ficam perplexas com a encenação. Enutimiri é firme, avisa que a farsa de Yuneit acabou e pede que as servas retirem os adornos de nobre dela. Yuneit abandona a postura de súplica e revela que sempre foi fácil enganar a princesa. Naila e Tuya ajudam Enutimiri a dar uma surra em Yuneit. Karoma foge do harém, apavorada ao ver Yuneit sendo golpeada. Pazer é procurado por Dizebek, mas se nega a conversar
e desconta a raiva desferindo um soco no rosto dele. Nefertari fica assustada ao saber por Karoma que o Nate está apanhando. Miriam estranha a demora no cortejo e Judite desconfia que algo aconteceu. Nefertari interrompe a surra em Unate e pede para ficar a sós com a mãe. E Unate lembra que a filha se tornou rainha graças a ela. Nefertari afirma que Unate enganou todo mundo e a chama de monstro. E Unate vê a filha a abandonando e se desespera. Dizebek tenta se desculpar com Nutmiri, mas é expulso do quarto dela e sai arrasado. Betânia morre de ciúmes ao ver Moisés e Zípora se beijando apaixonados. Judite percebe que a Puck arrumou uma encrenca, mas ele hesita em falar. Tuya elogia a punição de Ramsés para Dizebek e afirma que o Nate merece morrer por tudo que fez. Ramsés comunica a Nefertari que o Nate será condenada à morte. Nefertari implora para que o rei tenha piedade e não seja tão radical, o deixando em dúvida. Baruch e Aníbal ficam admirados com o anel que Moisés deu para que Menahem entregue a Jetro e consiga se casar com Adira. A Puck revela que o homem a quem deve quer se deitar com Judite como forma de pagamento e a deixa chocada. Ramsés informa a Unate que irá poupá-la da morte somente porque ama Nefertari e a expulsa do palácio. Unate confessa que preferia morrer do que voltar a ser pobre e é carregada para a rua por oficiais. Nefertari sofre ao ver a mãe indo embora. O escriba avisa que não haverá cortejo e Bezalel se entristece por não encontrar Uri. Leila avista Unate sendo jogada para fora do palácio e fica impressionada. Dizebek disfarça a emoção ao se despedir de Bakhmut e Kenny. Miriam comemora que a família terá uma refeição farta, graças aos mantimentos dados por Ramsés ao povo hebreu. As irmãs de Zípora suspiram ao vê-la sendo carinhosa com Moisés. Apesar de indignada, Judite aceita se deitar com o homem para salvar a família de represálias, mas avisa que a Puck terá uma dívida eterna com ela. Unate retorna para a casa de Senete e pede emprego. Betânia se disfarça de prostituta e aborda um viajante. Jetro reconhece a filha pela pulseira que lhe presenteou e corre atrás dela. No capítulo 84 da novela Os 10 Mandamentos, Betânia está prestes a se entregar a um viajante quando é surpreendida por Jetro e Moisés. Unate, humilhada, aguarda a resposta do atendente, que a coloca para cuidar da limpeza. Mas ela tenta convencê-lo de que sabe seduzir um homem muito bem. Nefertari revela a Karoma preocupação com o futuro da mãe. Tuya chega para conversar com Nefertari, mas diante da negativa da jovem rainha, ela exige ser ouvida. Dizebek vai até a casa de Senete para se despedir, e o atendente oferece a ele uma moça recém-chegada. Judite recebe o jogador em casa para pagar a aposta de Apuk, enquanto o marido leva as crianças para brincar no rio. Betânia cobra a Mahira o amor de Moisés. A adivinha pede que Betânia continue com o plano para ela ter o que tanto deseja. Menahem briga com Baruch e Aníbal em defesa de Adira e das irmãs. Dizebek descobre que a nova moça é Unate e os dois discutem. Nutmiri desabafa com Ur e volta atrás na expulsão de Leila do palácio. Unate se sente humilhada por Dizebek e, em um ato de raiva, desfere um golpe de adaga e mata o general. O atendente da casa de Senete vai até o palácio contar sobre o ocorrido. Ramsés e Pazer se assustam com a notícia. Uri chega em casa alegre e conta as últimas novidades à família. Zípora e Moisés namoram olhando as estrelas. Moisés conversa apaixonado e sugere apressar o casamento. Zípora concorda com a intenção de dar uma alegria ao pai. Ahão questiona Miriam sobre Ur. A jovem nega o interesse no joalheiro em namorá-la e, para a tristeza de Miriam, Ahão lembra que Ur abandonou os deuses dele e se tornou um egípcio. Ur encontra Nutmiri pensativa no jardim do palácio. Os dois conversam e Ur consola a princesa.
Eles trocam olhares com intensidade e se beijam. No capítulo 85 da novela Os 10 Mandamentos, após beijar a princesa Enutimire, Ur se desculpa e confessa que sempre a amou. Enutimire se encanta com o carinho de Ur. Uri tenta convencer Leila a voltar a morar no palácio. Leila diz que tem medo de se deixar seduzir pela vida luxuosa dos egípcios e assim se afastar de Deus. Uri diz que a decisão já foi tomada e deixa Leila apreensiva. Judith trata Puck friamente e o deixa angustiado. Uri entrega um saco de joias para o mercador, que, satisfeito, diz que ele não deve mais nada. O mercador oferece um novo trabalho para Uri, que recusa, dizendo que está voltando para o palácio. Ramsés nomeia Bakhmut como seu novo general e deixa Ikene decepcionado. Ada e Damarina pedem permissão a Jetro para ir à procura de Betânia. Garrish perde a paciência com Nebefer e a expulsa de sua cozinha. Menahem pede a mão de Adira em casamento para Jetro e oferece o anel que ganhou de Moisés como dote. Jetro devolve o anel e diz que não pode permitir o casamento dos dois. Moisés e Zípora tentam convencer Jetro, mas o pastor se mostra irredutível. Ramsés pede ajuda a Pazer para que seu reinado seja lembrado por milênios. Nefertari conversa com Enutimire e se diz envergonhada pelas atitudes da mãe. Enutimire diz para Nefertari que foi o Neit quem contou para Moisés sobre a sua família hebreia e deixa Nefertari surpresa com a notícia. Zípora conta para Adira que o pai não permitiu o casamento dela com Menahem. Muito chateado, Jetro se desculpa com Adira e diz que não poderia permitir que ela se casasse com um homem de família inimiga. Betânia recebe um cliente e se sente humilhada depois do ato sexual. Arão se revolta mais uma vez contra Deus e deixa Anrão irritado. Leila, Uri e Bezalel voltam para o palácio e, para a surpresa de todos, a princesa Enutimire convida Leila para ser sua dama de companhia. Ur agradece Enutimire pela nova oportunidade e os dois se olham encantados. Yunet é expulsa da casa de Senet. Simut lê em voz alta o papiro que Pazer escreveu para Nefertari no dia do casamento da filha, sem saber que a jovem rainha ouvia escondida. Nefertari se emociona com as palavras e abraça o pai. Tuia diz para Ramsés que Sete se sentiria orgulhoso com as decisões que o filho tem tomado pelo reino. Ada e Damarina encontram Betânia na barraca de Mahira e pedem para a irmã voltar para casa, mas Betânia se recusa. Ur conta para Uri que beijou Enutimire. Uri adverte o pai que, embora a princesa seja viúva, continua sendo um amor impossível. Simut faz nova oferenda e prepara uma fórmula para Karoma. As semanas passam e finalmente chega o dia do casamento de Moisés e Zípora. Menahem diz para Baruque que quer a parte dele na herança para poder se casar com Adira. Baruque fica nervoso e diz que ele somente terá a parte dele quando estiver morto. Betânia vai até o casamento de Zípora e assiste a cerimônia de longe, com raiva da irmã. Bom, para essas emoções que virão por aí na novela Os 10 Mandamentos. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece. Até o próximo vídeo.